Olá, meus queridos! E aí? Vamos dar mais uma olhada então nesse nosso tópico. Vamos abordar por que em 2010 a agroecologia então foi excluída completamente da Lei 12.188, a Lei de Assistência Técnica e Extensão Rural. Bom, na verdade é muito simples, mas o que se pretende fazer aqui nesse tópico é uma reflexão, tendo como base o texto do Francisco Alberto Caporal, da Ronalda Silva, de 2006, sobre quais os motivos levaram então à exclusão do termo, principalmente do termo e do conceito de agroecologia da Lei de ATER. E aí vamos fazer um estudo dirigido da lei e das diretrizes gerais da nova ANATER, Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. O próprio nome agência já é um nome estranho, mas nós vamos dar uma olhada então. Para Francisco Caporal, além do mais, o caráter subjetivo da avaliação de metodologias a serem utilizadas na execução de um projeto, ele não coaduna com a exigência de critérios objetivos de avaliação, exigidos pela prática de contratos sem licitação. Então está muito claro que, pelo fato do Brasil não possuir um complexo industrial da agroquímica fina, toda ela exportada, praticamente toda ela exportada do estrangeiro, e por não possuirmos indústria do veneno no Brasil, o termo agroecologia era justamente uma ameaça a essa cadeia de consumo do agrotóxico, do agroquímico importado a preço de dólar. E nesses princípios do projeto, digamos assim, da Política Nacional de Assistência Técnica, diz lá na nova lei que privilegia um desenvolvimento rural sustentável, compatível com a utilização adequada dos recursos naturais e com a preservação do meio ambiente. Ora, o próprio conceito de agroecologia já atribui um sentido de produção limpa, de produção agroflorestal limpa. Todos sabem que o uso de qualquer tipo de derivados agroquímicos de química fina não é bem-vindo na agroecologia, principalmente o chamado agrotóxico veneno. Então isso é uma falácia. No momento que não se tem uma perspectiva agroecológica, uma perspectiva de produção agrária com princípios ecológicos, isso já fica muito complicado na assistência técnica e extensão rural. Bom, gratuidade, qualidade e acessibilidade ao serviço de assistência técnica, isso está na Constituição, isso é previsto. Adoção de metodologia participativa com enfoque multidisciplinar, interdisciplinar e intercultural, buscando a construção da cidadania e a democratização da gestão da política pública. Até aí é interessante, porque o país é um Brasil muito diverso, nós temos diferentes frentes de expansão territorial, de assentamentos agrícolas, diferentes formas de pensar o campo, uma diversidade plural e cultural das etnias indígenas, com diferentes línguas, diferentes culturas, mas o princípio precisa estar instalado sobre, digamos assim, a cosmologia agroecológica, no sentido não apenas de sustentabilidade, mas de entender a floresta como meio de produção, e não a terra. Porque no latifúndio, na oligarquia agrária, a terra é o meio de produção. E para a agroecologia, as formas sustentáveis de produção estão na floresta. Então, dos princípios que nos chamam mais atenção na Pinater, estão a agricultura de base ecológica, com enfoque preferencial para o desenvolvimento de sistemas de produção sustentáveis. Aqui é o mais delicado dos itens do artigo 3, o item 4º, que usa agricultura de base ecológica e não o conceito agroecologia. Por quê? Porque existe uma diferença muito grande, abissal, entre o que é agricultura de base ecológica e o que é agroecologia. Quando se deixa vago o termo agricultura com base ecológica, pode ser qualquer agricultor que tenha uma noção básica de ecologia e que possa preservar lá o seu cantinho de mato, os seus 20, 40% de área de preservação ambiental, aí ele está cumprindo ali a sua agricultura de base ecológica. Mas não está promovendo e não está fazendo agroecologia.
Isso é complicado, porque boa parte das populações agrárias no Brasil, pequenas produtoras de minifúndio, já vinham adotando a agroecologia como sua base de produção, principalmente com relação à adubagem verde, a cobertura verde, a contralixificação do solo. Os objetivos. O principal objetivo é a apropriação das inovações tecnológicas e organizativas adequadas ao público beneficiário e integração deste ao mercado de produção nacional. Aqui vem um outro elemento da economia que é bastante interessante nós analisarmos. Por que a apropriação de inovações tecnológicas? A indústria nacional está em falência. Nós não temos uma indústria nacional capaz de produzir maquinário agrário em larga escala. Boa parte das peças de maquinário, das peças refinadas de maquinário, vem também do exterior, a preço de dólar. Se a nossa indústria fosse autossuficiente em maquinário agrícola, até faria sentido a apropriação de inovações tecnológicas. Mas como nós não temos esse complexo industrial, nem da agroquímica fina e nem do maquinário pesado, ou mesmo dos dispositivos tecnológicos para se utilizar na agricultura, esse item nada mais é do que a abertura de um largo espaço, um largo campo para o fomento de novos consumidores, ou para transformar a nossa classe camponesa em consumidores de derivados ou produtos do estrangeiro. Aquele item que eu li para vocês, essa agricultura de base ecológica, com enfoque preferencial para o desenvolvimento de sistemas de produção sustentável, ela não engloba o que é, por exemplo, um sistema de produção agroflorestal, uma SAF, um sistema agroflorestal. Então, verifiquem, e nós não podemos ser ingênuos de pensar que esses artigos, estando na política nacional, não foram pensados justamente para excluir a SAF e excluir a agroecologia, dando aquela maquiada, aquele eufemismo, aquela maquiada nos conceitos, e excluindo completamente a agroecologia. Então, por isso que não está escrito ali a adoção dos princípios agroecológicos com base na produção de SAF, na produção em SAF ou pela SAF. Está escrito desenvolvimento de sistemas de produção sustentáveis. Isso não significa nada hoje perante o avanço do latifúndio e do agronegócio, porque uma produção sustentável ela pode vir de, por exemplo, um reflorestamento de eucalipto. Ele se autorreproduz, ele se dá rebrote. Então esse sistema ele é muito dúbio, transversal, e ele pode gerar uma série de elementos dicotômicos dentro desse discurso hoje agrário. Então a principal definição da lei 12.188 é que ela é um tipo de educação. É um tipo de educação não formal. Então, por isso que nós sempre nos questionamos, né, por que tem um educador, um etnoeducador, um etnopedagogo dando a disciplina ou ministrando a disciplina de assistência técnica e extensão rural. Justamente porque ela está dentro do campo da educação não formal, assim como a educação patrimonial e a educação ambiental. Ela é sempre de caráter continuado no meio rural, que promove processos de gestão, produção e beneficiamento, serviços agropecuários, não agropecuários, inclusive atividades agroextrativistas, florestais e artesanais. Aqui, mais uma vez, nós vemos ali o conceito agroflorestal ou produção agroflorestal sendo excluído, sempre sendo dizimado dos conceitos. Quais são os avanços, então, com a nova lei de ATER? Existiu algum avanço? Ela é interessante a nível nacional? Bom, ela garante os recursos do orçamento da União, prevê uma Conferência Nacional da ATER a cada 4 anos, maior desenvolvimento das potencialidades regionais, e ela qualifica a implementação das políticas públicas, amplia a oferta de serviços atendendo especificamente determinados públicos até então excluídos do processo de desenvolvimento rural. Ou seja, nós tivemos 14 anos de governos populares, e nesses governos populares alguns coletivos, digamos assim, ou mesmo a própria elite agrária se sentiu ofendida na sua oligarquia e no seu potentado territorial, na sua posse de terra, que está muito embasada na propriedade de terra,
com as políticas públicas voltadas para a agricultura familiar. Eu vou citar algum deles, né, como o Pronaf, Pronafim e outros programas de agricultura familiar que financiava o pequeno agricultor. Então, eles estão falando ali na questão da exclusão dessa aristocracia rural. Aqui uma linha geral, digamos assim, do tempo em que nós temos o primeiro sistema brasileiro de crédito e assistência rural, que é de 1948. Nós temos de 74 até 2000, até finalzinho da década de 90, a Embrater e o Cibrater, esse sistema de Embrater foi completamente no sentido fechado, né? O governo Collor terminou com a Embrater, não existe mais. E nós temos agora, a partir de 2013, a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a Lei de ATER e, posteriormente a 2016, a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Nesse grande papel político, digamos assim, da extensão rural, o primeiro, o que nos chama a atenção é o desenvolvimento rural sustentável. Não coloca a agroecologia como mote das preocupações para sanar os problemas ambientais. Apoiar iniciativas econômicas que promovam as potencialidades e vocações regionais e locais. Até por aí ela está sentada no nossa grande colcha de retalhos da diversidade cultural brasileira. Mas nas suas potencialidades e nas suas iniciativas econômicas, ou seja, prevê uma retribuição econômica quando a comunidade tem essa iniciativa. Então eles apoiam iniciativas e não o fomento de políticas públicas. Aumentar a produção. Esse conceito já diz claramente que a nova Pinater e a Anater, elas são produtivistas. Elas não visam a sustentabilidade. Então, dentro do próprio projeto, ele já é contraditório. Como que ela está tensionando aumentar a produtividade, a qualidade da produtividade das atividades agropecuárias, né? Excluindo a agrofloresta, ali, desflorestais sem o agro na frente. Como é que ela quer manter esse discurso produtivista se ao mesmo tempo promove iniciativas econômicas ou apoia iniciativas econômicas que promovam a potencialidade de vocações regionais? Isso é um contrassenso, porque o produtivismo que busca lucro, que busca a produção de commodities em larga escala para exportação do estrangeiro, não faz parte da perspectiva da grande maioria das populações do campo. Produzem salada para alimentação e para venda local. Promover a qualidade de vida dos seus beneficiários. Ora, a ideia e a extensão central da Anater e de como nós pensamos o pacto colonial é o interesse em commodity, é o interesse no produto final do produtor agropecuário. E esse produto final, ele tem um altíssimo valor, mas lá no estrangeiro, que é vendido a preço de dólar. Vamos dar um breve exemplo aqui. O nosso café Bourbon não fica no Brasil. A melhor produção de tomate não fica no Brasil. As frutas, a melhor produção de frutas, pêssegos, figos, abacaxis, tudo é exportado. Tudo é exportado. Commodities, matéria-prima. Em troca, a garantia então da compra da agroquímica fina que vem do estrangeiro também a preço de dólar, com preço muito mais caro porque é um manufaturado. Então percebam que se mantém ali o pacto colonial, em que se produz matéria-prima, se produz alimento para as grandes potências internacionais, europeias, americanas, chinesas, e se compra manufaturado. Então há um manejo, uma manutenção desse pacto colonial. Então, o discurso da lei, o discurso analisando a lei das fases, quando ela fala das diversas fases da atividade econômica, gestão de negócios, sua organização, produção, inserção no mercado e abastecimento, se está falando de pacto colonial. Quando ele coloca, o conjunto da bancada rural revisou a lei e excluiu a agroecologia e colocou com muita clareza gestão de negócios, diversas fases de atividade econômica, está pensando em manter a mão de obra
agrária de pequena produção, ignorante, obsoleta, atrasada, para se tornar barata e com isso produzir cada vez mais matéria-prima para exportação como commodity. Então veja, há um projeto agrário da elite aristocrática e agrária brasileira. Eu digo elite aristocrática e oligarca porque essa elite ela domina o meio de produção, que é a terra como meio de produção. Então existe o interesse dessa elite agrária de manter o pequeno produtor ignorante, atrasado, sem escola, sem educação, como projeto, para que ele possa continuar mantendo e produzindo para vender como commodity. Por isso, esses termos na lei, gestão de negócios, diversas fases econômicas, o que talvez só teve um pequeno ar, um pequeno respiro, digamos assim, no governo popular. Então, o ex-presidente está falando ali, mostrando a foto de um quilombola, um camponês. Desenvolver o uso das ações voltadas para o manejo, proteção, conservação e recuperação dos recursos naturais, dos agroecossistemas e da biodiversidade. Percebam que quando se usa agroecossistema, existe uma ludibriação para que a própria comunidade acadêmica, a comunidade científica que pensa a agroecologia, engula o conceito. Não, você está falando de agroecossistema, significa que eles estão trabalhando com agroecologia. Não. A agroecologia é algo muito mais complexo, é algo que vem para sanar na transição agroecológica a crise ambiental que vive o planeta, e ela não se reduz ao ecossistema e à biodiversidade. Ela é muito maior e muito mais ampla do que isso. Então, essa falácia sempre de produção sustentável, ecossistema, enfim, ela é um engodo, a meu ver, claro, na minha opinião, é um engodo para justamente justificar esse projeto agrário nacional, que tem por base uma educação nacionalista de homogeneização, homogeneiza mesmo, transforma todo o mapa brasileiro numa educação nacionalista em que as diversidades são ocultadas, são apagadas. E pensando em Darcy Ribeiro, principalmente no projeto civilizatório, no seu livro Projeto Civilizatório, ele fala lá no segundo capítulo, em que esses projetos eles derivam de capitanias hereditárias, de sesmarias, de consolidação da terra como meio de produção no Brasil e como um grande quintal, digamos assim, das potências internacionais do hemisfério norte. Então é um projeto, nós não podemos ser ingênuos de que essa lei ela não reproduz esse projeto de pacto colonial de manter a pequena produção agrária brasileira atrasada. E aí o que nós vemos nesse processo, que é crítico, além da agroecologia ter sido excluída da lei de Ater, existe uma outra apropriação de um capital simbólico, dentro dessa perspectiva burdiana, de que a agroecologia produz alimento limpo. Bom, se produz alimento limpo, livre de veneno, ela tem um alto valor de mercado. Tendo um alto valor de mercado, ela produz para ricos comerem. Tá? Então, sendo claro e bastante pragmático, a produção voltada para uma agroecologia, um sistema agroflorestal e a produção agroecológica limpa, ela produz alimentos limpos, livres de veneno, mas que só uma classe econômica abastada pode ter acesso através da compra. Então, de forma retroativa, o pacto colonial também está na noção de que o camponês é uma mão de obra precarizada e que precisa continuar assim, como Darcy Ribeiro falava, como projeto, para que haja alimento para os ricos, limpo. Porque as comunidades mais carentes, mais pobres do interior do universo rural brasileiro, elas compram uma bolachinha recheada do mercadinho, elas compram uma pinga do mercadinho, compram o arroz que está no mercadinho, compram o alimento que falta na sua mesa, ela compra do mercado. Então ela não consome diretamente todos os produtos da sua horta, da sua roça.
ela atravessa esse alimento, por isso que nós chamamos de atravessador, para um capital circular, para que esse produto vá para um ciclo econômico de consumo de famílias abastadas, muito claramente urbanas, não são rurais. Bom, percebendo o caporal aqui, fica evidente na análise do conjunto das chamadas de ATER, divulgadas em 2010, a predominância do foco economicista, como eu falei para vocês, produtivista, bastante produtivista. Num retorno ao velho esquema de prioridades da ATER estatal brasileira, agora implicando também nas não governamentais, inclusive uma breve análise dos discursos oficiais em defesa da lei já mostra a tendência. E de fato, quando ele falou isso em 2011, nós estamos em 2020, 9 anos depois, o produtivismo e o projetão da Anatel já estão em pleno funcionamento. Essa, digamos assim, essa homogeneização da Pinater, de transformar todas as culturas em uma mesma terra para todas as culturas, já está praticamente em andamento. Então a previsão dele estava super correta. Então, quais os filtros perceptivos que estão captando as informações do ambiente a favor de quem? A quem favorece uma produção agroecológica e a quem não favorece? Bom, eu havia falado para vocês no início de que toda a produção agroflorestal ela corta o fluxo de consumo da agroquímica fina vinda do estrangeiro, e isso já incomodou bastante a elite agrária brasileira, que fazia nesse pacto, né? Olha, eu te vendo commodity, tu compras a minha commodity e em troca eu compro a agroquímica fina. Então é um pacto colonial. E aí o agrotóxico acaba entrando no país como uma moeda de troca pela venda do nosso commodity. E ao preço que o dólar está neste momento, 5,35, o lucro, com certeza, ele se sobressai. O lucro sobre o capital rural. Então ele beneficia a quem? Nessa paisagem diversa do Brasil, extremamente plural, diversa e consolidada, a quem privilegia a nova lei de ATER? Bom, promover o desenvolvimento e apropriação das inovações tecnológicas e organizativas, naquele item 10, vocês estão acompanhando atualmente nas mídias sociais, estou falando do ano de 2020, observem a grande quantidade de queimadas, a grande quantidade de desmatamento na Amazônia. Isso é fruto desse projetão que eu havia falado para vocês, em que o mais importante é a produção de commodity, seja ela a carne, seja ela a soja, seja ela qualquer derivado da monocultura, para a exportação, para o abastecimento das grandes potências internacionais, e em troca a compra, o consumo de insumos agroquímicos finos, agrotóxicos finos, que nós não produzimos, nós não temos uma cadeia produtiva de veneno no Brasil. Essa química fina toda ela vem do estrangeiro. Então, quando se fala em inovações, se fala em desmatamento. Quando se fala em produtivismo, em tecnicismo, se fala inevitavelmente em desmatamento. Porque a proposta da agroecologia é justamente fazer o caminho contrário. É justamente retornar à floresta encantada, retornar à floresta ancestral, através da própria força da agrofloresta, do consórcio de plantas, para que ela regenere o ambiente. Ou seja, ela tem uma visão muito mais preservacionista, muito mais, digamos, preservacionista no sentido ambiental do termo, do que produtivista. Então, esse é um caractere importantíssimo de se compreender agora nesse processo. Promover a integração da ATER com a pesquisa, aproximando a produção agrícola e o meio rural do conhecimento científico. Bom, se é do conhecimento científico, ela deveria estar embasada na agroecologia, ou pelo menos nos princípios ecológicos de uma produção agrária. O termo sustentável não é suficiente para sanar essa dívida. Então, ela seria uma produção ecológica, agrícola, agroecologia, dentro de um sistema que seja renovável sempre, enquanto a energia da terra, da Pachamama, enfim, dos rios, das florestas. Mas o que nós vemos não é essa conexão com a pesquisa, porque a pesquisa estava indicando muito diretamente a agroecologia como solução.
A ciência estava indicando a agroecologia como solução para a crise agrária brasileira. Claro que nós sabemos que tem problemas muito mais profundos, como por exemplo a reforma agrária. Sem a reforma agrária nós não temos a reforma agrária especificamente consolidada através da Instituição Nacional, do INCRA, enfim. A partir daí sim poderia se pensar em alguma solução. Mas, como nós sabemos hoje, e o grande pensador Caporal nos elucida e nos esclarece muito bem sobre isso. Como é sabido, o trabalho da extensão rural não se limita à assistência técnica. Aliás, nessa crítica histórica se procurou superar durante a elaboração da Pinater de 2003. Por quê, pessoal? Porque justamente durante o período da Embrater, que veio ali da ditadura militar até o governo Collor, se passou o Plano Verão, veio o Sarney, mas principalmente entre o governo Figueiredo e o governo Collor, houve 3 trocas de moeda. O Cruzeiro, o Cruzado e o Cruzado Novo. Na Embrater, muitos pequenos agricultores em geral, eles utilizavam o dinheiro vindo da Embrater, em parte para sua produção e outra parte guardavam literalmente embaixo do colchão ou na sua caderneta de poupança. Vocês sabem muito bem que com a inflação exacerbada da década de 90, de 80 a 90, a moeda mudou de cruzeiro para cruzado novo. E aquele dinheiro guardado ali no colchão, com todo carinho pelo produtor, pelo pequeno produtor, acabou ficando inválido. Ele não conseguiu nem trocar o dinheiro pelo dinheiro novo. Até houve a possibilidade de renovação da moeda, de entrega, de câmbio daquela moeda, mas a grande maioria que mora no interior do sertão brasileiro não teve condições de trocar moeda e todo aquele dinheiro no colchão acabou sendo perdido. E aí o golpe fatal veio depois com a tomada no governo Collor das poupanças, cadernetas de poupança, desses recursos que a Embrater havia destinado ao produtor rural. Isso aí foi o golpe fatal na pequena produção agrária. Bom, o que diz ali então os beneficiários da Política Nacional de Assistência Técnica, os assentados da reforma agrária? Bom, vamos questionar, que assentados? Quais assentados? Onde estão esses assentados da reforma agrária? Quais os povos? Que lugares? Os povos indígenas, remanescentes de quilombos? Por que não usar o termo quilombola? Essa é a minha pergunta. Por que não usar o conceito de identidade cultural e demais povos e comunidades tradicionais? Nos termos da lei, da lei 11.326, 24 de julho de 2006, os agricultores familiares, os empreendimentos familiares rurais, percebe bem a palavra empreendimento, os empreendedores, enfim, abrindo várias brechas, silvicultores, aquicultores, extrativistas, pescadores, bem como os beneficiários do programa de colonização e irrigação enquadrados nos limites da lei. Percebe que a sutilidade da lei é tão grande que usa o termo pescadores e não pescadores artesanais. Porque quando eu falo pescadores, eu generalizo. Eu posso incluir o grande pescador industrial, eu posso incluir os pescadores de larga escala, de offshore, posso incluir uma gama de pescadores. Não uso o termo pescador artesanal. Então há um processo de revisão da lei que extinguiu as identidades culturais e sociais da lei da terra. Algo que nos deixa bastante intrigados também é que o movimento social, em sua grande maioria, não vou dizer totalidade, mas em sua grande maioria, após o golpe de 2016 e após o fim dos governos populares e a ascensão ao nacionalismo ao poder, nós temos ali um abafamento dos movimentos sociais no sentido de manifestação popular. Não há mais uma articulação da movimentação popular. Não há grandes marchas, grandes greves, grandes reivindicações. Realmente isso acabou desistindo, morrendo. Uma das justificativas, um dos argumentos, é de que os governos populares, com as suas ramificações, digamos assim, acabou financiando e apoiando diferentes grupos sociais nessa imensidão do Brasil, desarticulando os movimentos na sua integridade. Mas isso é só uma provocação, é só um questionamento que vale a pena ser feito.
E outro aspecto interessante da lei de Ater é a exclusão do patrimônio cultural como proposta de geração de renda e emprego. Onde é que estão os artesanatos? Onde é que estão os artesãos populares, rurais, na lei de Ater? Essa é um questionamento que nos dói muito, porque justamente nós começamos a trabalhar com patrimônio cultural material e imaterial na Ater para promover o fomento às identidades culturais regionais. E isso foi completamente excluído da lei. Claro que tudo isso nós conseguimos... É possível que no futuro se mude, se altere, mas, por exemplo, os belíssimos artesanatos do capim dourado, que eram protegidos e são protegidos por lei, eles agora estão desguarnecidos dos benefícios da lei de Ater. Então, por exemplo, todos os cursos que eram promovidos para cursos de multiplicação de tecedeiras do capim dourado, hoje já não existe mais a intenção da Ater de promover esses cursos. Bom, o que está faltando, talvez, na percepção da lei? O respeito à vida e à livre manifestação cultural, ele pode até estar presente, mas o desenvolvimento da identidade da cultura popular, que potencializam os saberes locais, melhorando a qualidade de renda e vida, ficou muito comprometido. Por quê? Porque é no apoio à produção artesanal que essas identidades culturais, esses sujeitos coletivos do campo, quilombolas, ciganos, indígenas, ribeirinhos, tupinambaranas, todo esse conjunto, essa diversidade cultural brasileira ficou desamparada. Porque muitas vezes é realmente do seu artesanato que ela promovia renda e qualidade de vida. E nós temos exemplos maravilhosos do artesanato brasileiro que nós poderíamos passar aqui dias e dias falando sobre essa maravilha do patrimônio cultural brasileiro, que é cultura material, que é o artesanato. É protegido pelo IFAM, é registrado e tem como identidade, tem até os livros de registro, tem as referências nacionais de referência cultural, né, o Registro Nacional das Referências Culturais. Mas o problema é que a própria Ater deixou escapar essa parte tão importante da produção do camponês brasileiro. Então, por que a exclusão do termo e do conceito agroecologia na lei? Um conceito presente justifica o termo ausente? Esse é o questionamento. Então, quando se vai falar com comunidades indígenas, quando se vai dialogar e conversar e ter acesso a comunidades indígenas, o primeiro impacto que nós temos é de que o projeto tecnicista e produtivista, ele voltou a, digamos assim, a ser protagonista no discurso dos extensionistas nacionais. O que estava ficando raro, porque a grande maioria dos extensionistas eram dialógicos, dialogavam, tinham como base aquela noção da extensão ou comunicação do Paulo Freire, o livro, eles utilizavam o livro como escuta, como base teórica para fomentar a escuta das populações agrárias e rurais do Brasil. Mas agora se inverte o processo e continua sendo, ou dá continuidade àquele projeto da Embrater de produtivismo tecnicista, na tentativa de promover os indígenas ou de captar os pequenos agricultores como novos consumidores para esses produtos importados do estrangeiro. Então, justamente, a agroecologia quebrava a cadeia de consumo, porque é uma produção agroflorestal limpa, do consumo da agroquímica fina, e agora novamente se volta a esse discurso ecotecnocrático de que não, existem diversas ervas daninhas que só diferentes moléculas conseguem exterminar, porque melhorou a produção, porque tal veneno, tal agroquímica melhora a produção. O discurso voltou todo, nós tivemos um retrocesso gigantesco. E o artesanato, que era o que dava algum dinheirinho, alguma renda para as mulheres no campo, esse ficou completamente desguarnecido. Ou seja, se tirou novamente o eixo da família rural brasileira
porque muito tempo na Revolução Verde era concentrada no masculino. Aí com os governos populares a família tinha um ponto de voz ali, voto, a mulher, a criança, o jovem, e agora se voltou de novo para um discurso masculinizado da produção agrícola nacional, retirando a mulher, porque ela que produz o artesanato, em alguns casos indígenas, alguns homens produzem também, mas como o próprio artesanato também já saiu fora da lei, eles ficaram e elas ficaram desguarnecidas. E aí surge nessa avaliação a terra indígena, a terra voltada para a diversidade dos povos indígenas, que é, a meu ponto de vista, um engodo dramático. Em primeiro lugar, porque deveria existir uma terra para cada comunidade indígena, para cada etnia, para cada língua indígena. E não uma terra indígena generalizada a nível de Brasil, o termo, né? A terra do índio, né? Ou seja, uma terra para o índio. Né? Isso não existe o termo índio, o conceito índio é colonizatório. Então teria que ser uma terra Mimbiá-Guarani, uma terra Chucru-Cariri, uma terra... E isso é muito fácil de fazer, não é nem inventar a roda, basta simplificar os projetos e, à medida que o extensionista visita a comunidade, ele fomenta junto dela a terra Tupinambarana, a terra, enfim, independente da comunidade, ela precisa ter direcionada para a cultura. Não dá para juntar num mesmo pacote toda a cultura indígena e oferecer para eles uma mesma terra. E isso veio da luta dos povos indígenas, que reivindicam conscientemente e insistentemente de que cada cultura e cada povo tem as suas especificidades. Isso não é novidade para ninguém. Isso já vem da luta dos povos indígenas há centenas de anos. O reconhecimento da sua diversidade cultural. E quando se cria uma terra indígena, claro que já é um certo progresso, porque nem isso havia, não havia uma terra indígena. É um certo progresso. Mas que poderia ter sido dialogada com os indígenas, poderia ter sido dialogada com os diferentes povos de matriz indígena, conversada com eles. O que seria melhor? Um projeto único de terra ou cada povo apresentar as suas potencialidades, as suas particularidades e especificidades culturais? Então a ação da terra e os saberes populares, o que determina o investimento do Estado, onde está o Estado e quais são os deveres do Estado nesse papel. Eu compreendo bastante o lado do agronegócio, eu compreendo bastante a questão da produção de commodities, aquele velho discurso, né? Nós que estamos movendo o Brasil, nós que levamos o Brasil para frente, um discurso bem de PIB mesmo, bem economicista, olha, nós é que abastecemos o Brasil. A grande realidade é que boa parte dessa produção da elite agrária brasileira é exportada, não fica nada aqui. E as comunidades indígenas ficam exatamente nas áreas de produção de agronegócio, principalmente no Mato Grosso do Sul, enfim. Então as comunidades indígenas, para a elite agrária brasileira, é um estorvo à produção, digamos assim, ao aumento da produtividade. Então falar em terra indígena é pior ainda dentro da reforma agrária, porque aí sim que a bancada rural não aceita que sejam demarcadas as terras indígenas. E ainda mais agora com a questão e o fomento ali do marco temporal, que é uma grande mentira. Como que os indígenas vão ser possuidores ou donos de suas terras a partir só de 1988, quando foi promulgada a Constituinte? O marco temporal é uma afronta às comunidades indígenas. Então, qual é o dever do Estado da preservação e a demarcação das terras para essas populações? Não seria essa a preocupação primeira, em demarcar as terras? É claro que sim. E a partir daí uma terra específica para cada população indígena. Até mesmo porque elas estão sendo ameaçadas pelo agronegócio, pelo latifundiário, pelo produtor de larga escala. E o que essas comunidades indígenas plantam? Elas plantam as cucurbitáceas, seus milhos, mandiocas, suas vagens, enfim. Essa diversidade na produção de alimento, ela precisa ser respeitada. E precisa ser o principal foco da terra nas comunidades tradicionais. Porque
Segundo Bourdieu, essa cadeia de significação que nós encontramos dentro do parentesco, essas teias de significado, de parentesco, que nos aponta para uma certa efemeridade das situações, enfim, e da própria dinâmica cultural das populações, ela precisa ser respeitada. Uma hora a população quer trabalhar com psicultura, outra hora a comunidade tradicional lá quer plantar mandioca, outra hora quer plantar milho, outra hora quer, enfim. O respeito a essa dinâmica cultural e dinâmica nos cultivos e na produção, ela precisa ser respeitada na sua cadeia de significado, na sua base. Porque isso são os modos de vida tradicionais. Então eu acho que, perdão da palavra, mas eu penso, detesto a palavra acho. Eu acredito que, eu penso que uma terra voltada para o diálogo e não para a institucionalização da homogeneização de uma educação nacionalista na terra, ela é, digamos, no mínimo, ecologicamente mais viável. Bom, para vocês entenderem as nossas potencialidades, essa é a trepadeira elefante. Nós temos uma vasta produção de trepadeira elefante no Brasil, produz o ácido delisérgico, o LSA, muito importante como medicina, como cura da depressão, enfim, como outras, que é uma planta enteógena, uma planta sagrada, uma planta ancestral. Nós temos outros meios de produção agroflorestal que podem ajudar na dinâmica dessas populações de entender o meio. Carl Gustav Jung já nos alertava sobre o homem e seus símbolos, a sinapse do encontro cultural, que hoje há essa tentativa de um retorno do extensionista a uma análise mais produtivista e tecnicista da extensão, deixando de lado todo o conteúdo simbólico das comunidades tradicionais, o espiritual, o emocional, o conteúdo, digamos assim, até mitológico, conceitual, ritualístico das comunidades. E quantas vezes aconteceu de extensionistas chegarem em meio de sepultamentos, velórios indígenas, em meio de crematórios, enfim, sem se dar de conta que ali estava acontecendo um rito de purificação, um rito de passagem. Então nós temos uma série de elementos de matéria-prima capazes de fazer acessar e de acessar esses meios. E aí uma das partes que ficou bastante prejudicada, que particularmente era um meio que eu utilizava bastante, que era o princípio taoísta, da ação pela não ação, o próprio fato da visita do Estado, da visita do extensionista de matéria pública e gratuita na comunidade, já modifica tudo. Ele não precisa nem falar nada. Basta ele escutar e estar presente, tudo aquilo ali já faz uma outra forma, já fomenta o diálogo, já fomenta o pensamento, e aí num momento de crise de produção agrícola, aí sim seria o momento de conversar, de dialogar, de apresentar soluções. Até mesmo porque essas populações tradicionais têm as suas próprias soluções, elas têm os seus próprios conhecimentos, os seus saberes tradicionais, que não estão sendo respeitados com a nova lei da terra, porque visa justamente eliminar a floresta, derrubar a floresta para a produção de commodities. E aí esses saberes ficam ameaçados, com certeza. Como a nossa pequena produção, digamos, da grande classe camponesa, esse estamento camponês brasileiro, aí nessa classe camponesa brasileira nós podemos colocar os indígenas, os quilombolas, os pescadores, caiçaras, os ribeirinhos, os extrativistas, açaizeiros, puaieiros. Nessa classe camponesa, a preocupação é com o alimento. A preocupação é com o alimento, não é com o grão de exportação, é com o alimento. É com a batata, é com a mandioca, é com o milho. E esse alimento, quando ele é de qualidade, nós temos um exemplo que vimos numa aula anterior sobre a pimenta baniwa entre os indígenas da Amazônia. Quando ela recebe um estado de arte, um selo de estado de arte de produção agroecológica, ela é exportada, ela não fica. Então o que acontece na verdade é um novo modelo de exploração da mão de obra camponesa. E aí nós não podemos ser ingênuos, é um modelo de exploração da mão de obra camponesa
que o torna cada vez mais subalterno a esse pacto colonial e cada vez mais explorado pela elite agrária, que é financiada pelos banqueiros, porque os banqueiros têm interesse nesses produtos para ser lançado no mercado internacional. E isso eu estou fazendo com a base da minha crítica é o livro do Darcy Ribeiro, O Processo Civilizatório, mas entendam que o Brasil, enquanto, digamos assim, herdeiro de Sesmaria, herdeiro de capitania hereditária, herdeiro de uma produção agrária feudal, em que os colonos, né, observem bem Gilberto Freire, Casagrande e Senzala, como que se dá essa produção agrária econômica a nível de precarizar a mão de obra de trabalho do camponês. Então, a precarização da mão de obra do trabalho camponês é um projeto nacional, é um projeto da elite agrária. Não sejamos ingênuos. Manter o pequeno camponês ignorante, sem escola, sem estudo e sem acesso à informação é um projeto da elite agrária, financiada pelos banqueiros. Porque esse modelo é o que consolida o pacto colonial. Se fosse o contrário disso, nós já teríamos o quê? Um complexo industrial de agroquímica fina, para que pudéssemos produzir, por exemplo, os insumos pesticidas, herbicidas, de base agroecológica, sem nenhuma molécula prejudicial ao ambiente, mas nós não temos. Então a única justificativa é essa. Às vezes, até nós tivemos alguma produção de maquinário nacional na época, principalmente na época varguista, no Estado Novo, de produção de maquinário, alguma máquina brasileira foi produzida, só que foi muito pouco, uma produção bastante pequena, porque logo em seguida veio Nelson Rockefeller com a sua Revolução Verde, e aí o consumo, digamos assim, o desejo do caipira brasileiro de se tornar consumidor através de um pensamento latino-americano se sobressaiu a um discurso que o próprio Nelson Rockefeller manifestava de tirar o camponês do atraso, tirar ele daquele atraso, ou seja, ele estava tentando conseguir novos consumidores para o seu maquinário. E as comunidades indígenas, contudo, elas não se veem refletidas na Lei de Ater, até mesmo porque não há especificidade na Lei de Ater, e nem poderia ser tão específica, porque ela não prevê uma política pública específica para cada comunidade tradicional. E isso nós chegamos a essa nova fase da nossa aula agora, que é a Ater Identidade Cultural. É o grande projeto, o grande projetão da Anater, a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, e a homogeneização. Esse é o nosso grande problema e o grande foco. O diálogo entre diferentes, a alteridade e a ontologia. Bom, primeiro nós temos que entender por que a Anater agora se passou a chamar Agência e não Empresa Brasileira de Assistência Técnica. Porque a agência deriva de um poder estatal que vem do agente federal. Então ele é concursado, ele recebe uma agência federal, ele se torna agente federal. Então ele tem poder de fiscalização e mando, ele tem fé pública. E ele acaba se tornando alguém que tem o poder de dizer, olha, garrafada nós não vamos vender aqui, olha, cipó mariri, cipó capi, ayahuasca nós não vamos vender, nós queremos que vocês plantem soja. E esse agente vai fazer com que essa população se volte para a soja, ou se volte, ou que venda suas terras para algum negócio. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas o agente tem esse poder de influência. E o respeito às diversidades culturais, às identidades culturais, ela não passa por uma reflexão lógica. Dentro da academia e dentro da ciência nós temos o costume de questionar tudo, principalmente o politicamente correto. E o politicamente correto é um veneno, literalmente é um veneno à diversidade cultural. Porque o politicamente correto, por exemplo, quando eu uso o termo agricultura familiar, eu me coloco de um lado da balança. Ou quando eu uso agronegócio, eu me coloco de outro lado da balança. Mas o que nós vemos, justamente no conceito agricultura familiar, é que muito da agricultura explorada, da mão de obra familiar explorada, ela não é basicamente família. Se fosse realmente agricultura familiar, não teria o problema da sucessão geracional, da sucessão da herança.
Quando morre, basta adoecer um dos dois pais ali, donos da chácara, do sítio, enfim, ou das terras, que os filhos já se matam pela herança, já picoteiam a terra em vários. Então, que família é essa? Que agricultura familiar é essa que se desfaz da primeira ameaça da morte do proprietário da terra? Porque precisamos refletir, lá como John Locke nos fala, com os primeiros pensadores, sobre a noção e o conceito de propriedade privada e agricultura familiar. Repensar a nossa reforma agrária. Porque justamente o latifúndio está aí e ainda é vigoroso no Brasil, porque não há uma reflexão sobre a propriedade privada como herança das capitanias hereditárias. E é essa a grande preocupação das populações indígenas. O fomento à diversidade cultural e a construção das identidades regionais, ela passa justamente por esse questionamento. Uma terra homogeneizada, ela fomenta uma política pública de apagamento das identidades regionais. Então, quando nós pensamos no politicamente correto, isso vai ser melhor para eles, isso vai ser melhor para eles, estamos sempre pensando numa ontologia do outro, numa alteridade do outro. Ou seja, nós mudamos o foco, o centro para o outro, e temos no politicamente correto, assim, digamos que uma falsa autoridade de decidir o que seria melhor para ele. Nossa, mas eu acho que o melhor para ele seria produzir bastante milho, uma roça só milho, bastante para milho, sem deixar a população ter as suas escolhas e o seu modo de vida. Então é uma afronta à alteridade. E isso, claro, atinge diretamente a diversidade da produção agrária, agrícola em geral. As mulheres no campo que produzem muito artesanato, que produzem toda a diversidade do alimento, derivados, doces, e todas essas cooperativas de doce, cooperativas de chimia, cooperativas ficam ameaçadas. Porque o discurso se volta de novo no tecnicismo e para a monocultura, excluindo, digamos assim, a produção, porque lembrem-se, cada bolacha feita num quilombo, cada cesta feita num quilombo, ou cada penacho feito numa comunidade indígena é patrimônio cultural. E também precisa ter fomento da terra. Bom, qual é a previsão então dos agroecólogos, né? Então, provavelmente, como diz Caporal, a lei de terra poderá até estimular outro tipo de conflito de interesses políticos no campo da organização sindical rural, como já tem fomentado. Ele está falando isso em 2011, e nós estamos em plena crise do sindicalismo rural brasileiro, agora em 2020. Pois, como se sabe, a prática da extensão rural não é neutra. É sempre realizada segundo a orientação político-ideológica da organização que a executa. A contratação de serviços sem licitação impede o estabelecimento de critérios que possam privilegiar determinada entidade, o que passa a dificultar o vínculo entre entidade e base social. Parece até que o Caporal, o grande professor, que eu respeito muito, ele estava um vidente aqui, um vidente em 2011. Nós estamos falando em 2020 e tudo isso que ele falou hoje se concretiza. Nós vemos inclusive uma falência do sindicalismo rural enquanto proposta de tirar, digamos assim, ou de alicerçar as estruturas de trabalho do camponês. O sindicalismo rural hoje é mais fraco que nos tempos de Francisco Julião da CONTAG. O sindicalismo rural hoje não tem, isso a nível nacional, em geral, não tem força para tirar essa consolidação da precarização do trabalho rural camponês. Então, é uma lástima. O sindicalismo rural não tem luta, não tem bandeira, não vai para frente, não bota a cara a tapa. Nós temos uma fragilidade no campo em que grande maioria das comunidades não tem 13º, não tem férias, não tem nada de garantia social. Isso eu estou falando da agricultura familiar, do pequeno agricultor, ou aquele indivíduo que mora sozinho na sua chácara, no seu sítio, que trabalha de sol a sol, não tem nada de garantia social. E também não tem acesso ao sindicalismo rural. Ele não tem acesso às políticas que são reivindicadas pelo sindicalismo rural, não alcançam esse pequeno produtor que continua vivendo, na grande maioria dos casos, com precariedade dos serviços. Visto, inclusive, que voltou grande margem, não, houve um aumento significativo do trabalho escravo no Brasil. Então aqui está a página
a nova página, né, Pátria Amada Brasil, a nossa página do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que justamente a palavra abastecimento está ali para justificar a ideia de produtivismo, tecnicismo, das relações que fazem parte do pacto colonial. Esse abastecimento é um abastecimento, na verdade, das potências internacionais, não é um abastecimento nacional. Até mesmo porque grande parte do nosso produto vai para o estrangeiro. O que nós compramos basicamente comemos o restolho da produção agrícola no Brasil. Então a Anater, se vocês lerem aí o slide, vocês vão ver que é basicamente desenvolvimentista, um processo de desenvolvimento rural brasileiro, ela consolidar instrumentos inovadores, tecnicistas. Então nós voltamos à década de 70, onde na década de 70 o discurso do atraso do meio rural era muito claro, né? O meio rural brasileiro era atrasado, enfim. Nós voltamos a esse discurso, na cara dura, na cara de pau. Toda a estrutura nacional brasileira agora está voltada para um processo mais tecnicista de produção. Então ali tem um outro detalhe, olha, a Anater é uma reafirmação da necessidade da universalização do acesso à terra, em consonância com os princípios de diretrizes e instrumentos da política nacional, tá? Construídas e conquistadas historicamente pelas populações do campo, das águas e florestas, tendo como missão implementar a Pinater, avançar a garantia de atendimento público gratuito de uma terra dialógica. Então, se estão propondo um desenvolvimentismo e um tecnicismo agrário, como vocês viram no parágrafo anterior, como que ela vai ser dialógica? A grande maioria das comunidades simplesmente não quer o tecnicismo, não quer o desenvolvimentismo e o produtivismo rural, não quer a ampliação do seu produtivismo, não quer fazer parte do PIB brasileiro, simplesmente quer viver sossegada na sua terra. Por que o discurso não está voltado para a reforma agrária, demarcação de terras? Por quê? Porque justamente aí é que está o nó da questão. É aí que estão os pés de barro, digamos assim, da aristocracia agrária brasileira. A reforma agrária. Então, isso é lógico, porque nós estamos agora na época das reformas. Reforma administrativa, reforma trabalhista, que já passou, precarizando ainda mais o trabalho. Nós temos várias reformas. Por que não faz a reforma agrária primeiro? E estabelece diretrizes claras para a demarcação de terras indígenas, eliminando completamente o marco temporal. Aí, claro, falar que a dialógica é fácil, mas ter diálogo é que é complicado, que é o difícil. E aqui, então, é o projetão. Isso está na página da web da Anater, como finalidades da Anater: promover, estimular e coordenar e implementar programas de assistência técnica e extensão rural. Ou seja, enfiar goela abaixo, né? Literalmente é isso: promover, estimular, coordenar e implementar. Isso são agentes federais que vão fazer isso. Ou seja, enfiar goela abaixo, que é aquela homogeneização que nós estamos falando. Então o que eles querem fazer? Eles querem promover, estimular, coordenar e implementar a inovação tecnológica. Tá bem aqui em cima, ó, inovação tecnológica, tá? Então, ou seja, é o tecnicismo voltando aí com toda a força, renascido, né? Ressurgido da década de 70. Promover a integração de pesquisa agropecuária e sistema técnica, extensão rural, fomentando o aperfeiçoamento e geração de novas tecnologias e sua adoção pelo público previsto no artigo 3, que é o público altamente abrangente, não é especificado, que inclusive muito latifundiário vai se beneficiar daquele artigo, porque ele, né, como fala pescadores, pode ser o pescador industrial, como se fala do agricultor, pode ser o agricultor latifundiário. Inovação tecnológica, né? O agricultor brasileiro aprendeu que a incorporação constante de tecnologias ao seu negócio é uma questão de sobrevivência. Então se atentem a esse quadro do projetão da Anater. Isso eu tirei agora, eu copiei agora da página da web, tá? da Anater. Incentivando a inovação e maximizando a produtividade. Isso é o projetão de homogeneização da terra nacional. Olha bem, a foto já diz tudo, né? A foto ali, Anater, uma folhinha, e ali uma ceifadeira de 3 milhões de reais, aquela ceifadeira ali, né?
Qual é o pequeno produtor que vai comprar uma ceifadeira daquela? E também nem está interessado em comprar. Inovação tecnológica. Leiam comigo. O agricultor brasileiro aprendeu que a incorporação constante de tecnologias ao seu negócio. Então percebe que aqui eles estão trazendo a agricultura, o conceito de agricultura enquanto negócio, para inserir ela no pacto colonial como venda de commodity. Percebe a diferença de uma noção agroecológica para a produção do mercado, para o consumo do mercado interno das comunidades tradicionais, agora tem como foco, tá, uma questão voltada para as tecnologias. É uma questão de sobrevivência. Então, ou seja, ele aprendeu durante a Revolução Verde, ele está querendo dizer assim, que aprendeu durante a Revolução Verde, que foi a compra de maquinário do estrangeiro que salvou a agricultura brasileira. Muito pelo contrário. A Revolução Verde destruiu boa parte da nossa diversidade cultural e foi na Revolução Verde que ficou consolidado o latifúndio de agronegócio de exportação de commodity no Brasil. Ficou consolidado, porque isso já acontecia desde o Pacto Colonial, desde lá de 1500, tá? Com a exploração das grandes potências internacionais dos nossos potenciais agrícolas. Então vejam que há um retorno. Tá? E aí vocês podem ver essa é a nova cara, digamos assim. Isso já é pós-golpe de 2016, essa é a nova cara da extensão rural brasileira, da Anater. Todos eles são agentes da Anater. Os desafios da extensão rural no contexto atual da Anater. Aí nessa bancada não há mulheres, não há indígenas, não há quilombolas, não há nenhum representante do patrimônio cultural brasileiro, não há nenhum representante da diversidade cultural brasileira, não há nenhum representante dos movimentos sociais brasileiros, sejam eles feministas, sejam movimentos das mulheres do campo, sejam movimentos dos camponeses tradicionais. Não existe nenhum representante dos movimentos sociais do campo aí nessa bancada. Entende o que eu quero dizer? É uma bancada para o pacto colonial, para o fomento da venda de commodities e para a compra, o consumo da agroquímica fina de agrotóxicos do estrangeiro. Então, esse é o organograma da Emater. Como prova, aqui não há nenhuma assessoria, no caso das assessorias, nenhuma assessoria de comunidades tradicionais, por exemplo. Não há. Vocês podem ler aí. Não há nenhuma assessoria de comunidades tradicionais, ou assessoria dos movimentos sociais, ou dos movimentos camponeses, ou campesinato. Até a palavra camponês já não está fora do organograma. Então, a Anater diz aqui no seu folheto, né, a partir deste mês, agricultores familiares de todo o país serão beneficiados com os projetos da Anater. Somente nos 2 primeiros projetos, ou operacionalizados pela agência, o projeto piloto e o Dom Helder Câmara, mais 70 mil famílias irão receber assistência técnica no investimento total de 200 milhões até abril de 2020. A proposta da Anater vai possibilitar aos técnicos melhores condições para realizar seu trabalho, garantindo assistência efetiva ao agricultor familiar e ao pequeno produtor em todas as unidades da federação, especialmente aqueles que vivem em locais de difícil acesso, onde muitas vezes o extensionista é a primeira e a última esperança. Ei! Não, vocês não estão lendo errado. Eu vou ler de novo para vocês, tá? Ao agricultor familiar e ao pequeno produtor em todas as unidades da federação, especialmente aqueles que vivem em locais de difícil acesso, onde muitas vezes o extensionista é a primeira e a última esperança. Gente, como assim? Como assim? Nós temos uma malha de biodiversidade, uma malha etnocultural brasileira que sempre deu conta do recado. Nós temos uma diversidade cultural indígena, uma diversidade cultural de camponeses que sempre deu conta do recado, que sempre produziu com tranquilidade, que sempre trabalhou com tranquilidade, inclusive desde o século XVIII até o século XX, todo camponês brasileiro teve que se virar. Muito dificilmente o Estado chegava. Não tinha assistência dentária, não tinha acesso a nenhuma garantia social e sempre teve que achar solução para os seus problemas, solução para seca, solução para pestes, solução para o que viesse.
Então, sempre teve, inclusive, as soluções que o camponês sempre encontrou, sempre foram soluções de base agroecológica. Combate de larvas, combate de lagartas com controle biológico, sempre arranjou o seu jeito, sempre deu o seu jeito. Então, como assim o extensionista é a primeira e a última esperança? Isso é propaganda política. Tá? E eu compreendo o lado de transformar algo tão importante quanto a assistência técnica. Eu até entendo como propaganda política, porque isso foi comum nos governos nacionalistas. Isso é típico de governos nacionalistas no mundo inteiro. Transformar instituições que servem à população e que são da população, patrimônio da população, patrimônio do povo brasileiro, porque o chefe do extensionista é o povo brasileiro que está pagando o extensionista, de usar isso como propaganda da proposta nacionalista. Tá? Não julgo, também não estou fazendo nenhuma atribuição de valor, mas é o que está evidente na tela, é o que as fontes nos indicam, é o que a leitura nos indica e é o que a análise de todas as informações que nós tivemos nos indica. Então, esses são os dois lados da moeda. Nós temos que ter um cuidado com o politicamente correto da agricultura familiar e, por outro lado, um cuidado muito grande com a educação nacionalista, homogeneizante da terra atual. São os dois lados da moeda. E todos somos livres para escolher os lados, digamos assim. Né? O que nós não podemos é ficar em cima do muro, porque isso não existe. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado por me acompanharem até aqui e nós nos vemos aí aonde Deus quiser. Um abraço.